Graças a paz, igreja. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para começar mais um culto. Domingão. Graças a paz também para você que está nos assistindo pelo nosso canal da Sala Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Seja abençoado com esse culto. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Quem está gostando do aniversário da igreja? Tá bom, tá? Ó, só para contar, sexta tivemos jantar, maravilhoso. Ontem nós tivemos o pastor Gilberto Marques aqui. Quem estava presente aqui ontem? Aí depois, se não bastasse ter uma palavra, um tempo de louvor maravilhoso, nós tivemos ainda no final um coquetel, né? Topíssimo. Tinha um cupcake aqui, o Arthur gostou. O Bruninho também. E hoje esse café é maravilhoso, né, gente? Vamos aplaudir o Senhor? 22 anos, chegando em alto estilo, né, pastor César? Né? Em alto estilo. E eu estava contando aqui ontem também, que eu fui, assim, a Sala Terra Caraíba é uma igreja que envia muito, né? Então, nos últimos 2 cultos nós falamos muito sobre isso, inclusive enviamos aqui irmãos importantes na nossa história. E através também de um irmão enviado lá para o Saraiva, que foi o Lazinho e a Flávia. Cadê o Lazinho? Está tomando café ainda, né, Lazinho? Ô, Lazinho! Através do Lazinho e da Flávia, que foram enviados, na época, para o Saraiva. Estou falando de você aqui. Esse casal aqui, ó, que chegou... Levanta a mão aí, Lazinho e Flávia. Aí, ó, esse casal aí que foi enviado para o Saraiva, mas que... encontrei com eles no meio do caminho, por um acaso, né? Deu coincidência, né, Lazinho? E aí a história foi o seguinte, eu vim de Belo Horizonte, estava lá no Cookie for Life da Juliette, almoçando, porque ficava muito próximo do meu trabalho. E aí eu, conversando com a Juliette falou assim, você vai em alguma igreja e tal? Eu falei, não, eu sou de uma igreja de Belo Horizonte, sou recém-chegado aqui. Ela falou, aqui a gente tem um culto no nosso projeto, que funciona segunda-feira às 15h. Aí vem um pastor dar uma palavra, e se você quiser tocar, você pode tocar. Aí eu levei um violãozinho, quem que era o pastor? Lázaro Borges. E aí lá ele me fez o convite para participar da Sala Terra Saraiva. Aqui estou desde então, depois virou Rondon, o Gilbertinho também foi para lá, pastor Helder, e aqui Caraíba. Isso que eu contei ontem, mas por quê? Porque nós precisamos entender que somos instrumentos de Deus, né? Nas mãos dele, e que podemos abençoar tantas e tantas vidas. Amém? E hoje aqui conosco também está a Fabi, né, Fabi? Enviada para São Paulo, mas está aqui com a gente, vai nos abençoar nesse tempo de louvor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos agradecer esse tempo maravilhoso que nós temos tido. Pai, nós queremos aqui te agradecer por tantas e tantas coisas, Deus. Nesses 22 anos de Sala Terra Caraíba, como podemos presenciar, Deus, os teus milagres, a tua provisão, Senhor. Por isso nós estamos aqui em comunhão para te agradecer, render graças e louvores a ti. Então seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Vem com o teu fluir, com o teu mover, e nós queremos te dar honra, glória e graça, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Cante a Ele. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
declarar isso mais uma vez, em espírito e em verdade? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, meu Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei. Aleluia, Jesus. Foi para isso que nascemos, para o louvor da tua glória, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Ministrando louvor, nasci pra te adorar. Ministrando louvor. Aleluia, Jesus. Foi para isso que nascemos, Senhor, para isso que estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu nome, que a nossa vida, Senhor, glorifique quem tu és, Pai. Que todos possam olhar para nós e ver a Cristo, Senhor. Esse é o nosso desejo, ser cada dia mais parecido contigo. Aleluia. Por isso nós te adoramos. Aleluia, Jesus. Amém. Privilégio demais estar aqui, viu? Muito emocionante ver aqui cada carinha, né? Posso falar muito não, que eu choro, viu, gente? Muitas coisas boas eu vivi aqui, né? E vivo. Muitas memórias, muitas lembranças. Eu amo essa casa, amo vocês, eu amo meus pastores aqui, o César, a Cris e cada um de vocês. Vocês são muito especiais, estão sempre no meu coração. Eu estou lá em São Paulo, estou enviada por enquanto, né? E é isso, a gente é leve, né? Quando a gente está com o Senhor, a gente não sabe para onde o vento do Espírito vai soprar, mas a gente tem que estar leve para onde o Senhor quer nos plantar, né? E onde Ele te colocar, dê muito fruto. Dê muito fruto. Amém? É para isso que estamos aqui. Aleluia. Vamos adorar. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Adore o Senhor, diga: és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sobre
sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Cante aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Toda a igreja cante aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adorem. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Te adoramos. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao único, ao Rei que é digno de louvor. Quem Ele é, diga. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, Pois seu nome é santo. Adore e diga: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cante Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana,
morreu a nossa morte para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Nós vamos cantar um cântico aqui agora que diz que Jeová Jireh é o nosso provedor, né? E Ele é aquele que sempre está ali do nosso lado. Ele fez para nós uma promessa. Eis que nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. Amém? Então não importa o que você passar, você sabe quem está com você. Aí Ele te diz, se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Porque eu, o Senhor, estou contigo, eu te tomo pela tua mão. Amém? Que maravilhosa essa promessa, né? Então vamos declarar essa verdade. Deus provedor. Deus provedor. Jeová Jireh. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é, diga, Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Não vai te queimar, nem as águas te afogar, porque o Senhor está com você. Haja o que houver, Ele vai prover de novo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Você crê nisso? No esconderijo. Então declare, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Prover de novo,
ti, meu Deus. Aquele que te chamou para ir do outro lado da margem, Ele vai te levar lá. Amém? Você crê? Não importa o tamanho do vento, não importa as ondas que virão, a tempestade, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai te levar do outro lado. Você já sabe como essa história termina. Ele não vai te deixar. Ele te toma pela mão. Não importa aquilo que você está vivendo hoje. Ele é poderoso para te dar vitória. Em Cristo você é mais que vencedor. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Deus fiel, Deus provedor. Temer por quê? Diga isso. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Irás prover de novo. Se eu sei, tu és fiel. O que falou, tu cumpriste. E falou e falar. Oh, Jesus. Mais uma vez, declare para terminar. Mas o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos porque podemos confiar em Ti. Estamos guardados debaixo de Suas asas, Senhor. E nada pode nos tocar, Senhor. Nada pode nos separar do Teu amor. Por isso estamos seguros. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Eu não quero perder esse momento, porque nós vamos dar os avisos no final, tá? Porque Deus está nesse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos, para que nada te distraia agora, nesse momento. Por favor, feche seus olhos. Eu queria te pedir para você olhar para dentro do seu coração. Tem 22 anos que essa igreja tem proclamado o amor de Deus. E por incrível que pareça, até hoje a gente encontra pessoas que ainda não conseguiram olhar para esse Deus maravilhoso da forma como devemos olhar. Olha para o seu coração agora e responde para você mesmo, em nome de Jesus. Qual a razão dos teus olhos não estarem firmados o tempo todo em Jesus Cristo? E eu vou te falar uma coisa, agora você pode abrir. Os problemas que você está passando, as dificuldades que você está vivendo, são exatamente frutos dos momentos que você tirou os olhos de Jesus.
Porque tudo isso que nós cantamos aqui, cânticos de louvor a Deus, que coisa linda. Eu ficava mais umas 2 horas cantando aqui. Porque esses cânticos têm revelado a nós quem Deus é. E nem por isso a gente está tendo a consciência da beleza de quem Ele é para nós mesmos. Então eu quero te convidar. São 22 anos que a gente tem pregado essa mensagem aqui. De amor, de virtude, de verdade. Para a sua vida ser transformada. Esse é o propósito que nós temos como igreja. De juntos a gente poder perceber a beleza do Evangelho de Jesus. De juntos a gente poder perceber o que Ele está disposto a fazer por nós e ainda não fez. Porque você mesmo, eu mesmo não temos deixado. Então eu queria te desafiar. Para que nesse novo ano da vida dessa igreja, você possa ver em você mesmo a transformação daquilo que Ele quer fazer. Amém? Para que você possa, assim, quando a gente completar 23 anos, você vai dar um testemunho do que Deus fez na sua vida. E eu vou lembrar disso daqui a 1 ano. Em nome de Jesus. Queria chamar a Marcos, Neneta, chega aqui um pouquinho. Porque, por incrível que pareça, mas isso é bom. Tem gente que deve não conhecer o Marcos e a Neneta, porque vai chegando gente nova na igreja. Não é verdade? Então, o Neneta e o Marcos, vocês têm que estar aqui para a turma poder ver vocês. Marcos e a Neneta mudaram para o Reino Unido em 93. Ficaram lá 18 anos, me ajuda. 19 anos, vieram para cá, ficaram 7 anos. Hoje eu estou errando por um todo. 8 anos, voltaram para lá e de tanto e tanto eles estão aqui. O Marcos e a Neneta, desses 8 anos que eles ficaram aqui, onde vocês frequentaram mesmo? Nossa igreja. Caraíba, nossa igreja aí, tá bom? Então, a gente falou aqui que a gente tem convidado os irmãos que já foram parte da vida dessa igreja, como o pastor Gilberto ontem à noite, trouxe uma palavra para nós abençoada. O Marcos e a Neneta já viveram aqui muitos anos, envolvidos com a vida dessa igreja, embora estão na Inglaterra agora morando lá. O Almir vai estar com a gente hoje à noite, teve nessa igreja. Então, a gente tem tido o privilégio e o prazer de estar recebendo esses amados que colaboraram para que a igreja do Caraíba seja o que ela é hoje. O Marcos e a Neneta tiveram um momento muito interessante. Eles vieram no comecinho da pandemia. E eles vieram para ficar aqui um tempinho e voltar. Só que a pandemia não deixou que eles voltassem. Eles ficaram 5 meses. Agora acertei. Quase 6, mais um de novo errando. 6 meses com a gente aqui. E foi naquele momento que deu o lockdown, não podia ter culto presencial, e a gente começou a fazer os cultos lá de casa. Então a minha casa virou um estúdio. E o Marcos foi bênção, porque nós ficamos revezando. Um domingo eu pregava, um domingo ele pregava. Um domingo ele pregava e eu era o público dele, e um domingo eu pregava e ele era o meu público. Era só nós dois na sala, para a gente poder, tá passando ao vivo para todos vocês. Então, sim, o Marcos e a Neneta tiveram uma participação muito ativa em tudo aquilo que essa igreja viveu e está vivendo, porque como eles sempre estão vindo aqui, sempre que vêm, eles nos dão também esse privilégio de estar com a gente aqui. Então, eu queria deixar o microfone com vocês, que Deus quer chorar. Pai, obrigado, Deus. É tão precioso a gente poder ser conduzido à tua presença por irmãos amados, por irmãos que fazem toda a diferença. Eu quero te louvar pela vida do Marcos e da Neneta, por aquilo que eles significam, Pai, na nossa casa, na nossa vida. Eles são os pais dos meus filhos, como o Senhor nos deu o privilégio de ser pai dos filhos deles, meu Deus. Tamanha a intensidade daquilo que vivemos juntos. E eu quero te agradecer por eles estarem aqui participando, Deus. Não é à toa que eles estão aqui no aniversário da nossa congregação, mas é porque foi uma agenda do Senhor. E eu quero, Deus, pedir que todos nós aqui agora sejamos totalmente abertos, Deus, e atentos ao que o Senhor quer falar aos nossos corações através desses queridos, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio, sinto e tenho certeza que o Senhor está neste lugar. Os meus olhos o contemplam e eu creio que os seus olhos o contemplam porque Ele está nesse lugar. Eu não vou justificar porque eu estou descalço, porque é algo muito pessoal e a gente não precisa justificar nada. Quando Deus fala, a gente obedece, mas a terra que os nossos pés pisam é terra santa, é lugar santo.
Então, às vezes, a gente precisa tirar aquilo que está impedindo mesmo da gente calcar o pé na Terra Santa. E é muito interessante, porque eu comecei a passar mal ali na cadeira. Eu senti uma eletricidade muito forte no meu corpo, minhas mãos começaram as duas, parecia uma eletricidade. Eu falei assim, Cristina, uma eletricidade aqui, que eu acho que eu não estou conseguindo me conter. Ela falou assim, pegou isso, eu tive que segurar na mão dela. E eu comecei a falar com Deus, mas eu queria me aquietar na presença de Deus, não queria pedir nada para Deus, nem para Deus me tirar o que eu estava sentindo. Mas o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração, primeiro, da terra que nós estamos com os nossos pés, é Terra Santa. E Deus falou ao meu coração, passemos para o lado de lá. O Espírito acabou de falar isso no meu coração, a Fabiana falou, e Deus nos levará para outra margem, e nós vamos chegar lá. Até agora são 2 testemunhas, né? O Espírito falou no meu coração, a Fabiana verbalizou o que o Espírito falou. Olha, fala no meu coração, verbaliza na boca de outro. Isso é a congregação dos santos. E Deus me deu uma visão de um pé muito grande, sabe, aqueles escravos, de uma corrente assim, grossa assim no pé, uma corrente forte de ferro, amarrando o pé. E veio um martelo que eu Nós não somos escravos, nós somos filhos. Deus espatifou a corrente. Olhe para o autor e o consumador da sua fé. O que está te aprisionando? Te impedindo de seguir esse caminho sobremodo excelente? Jesus na cruz falou, está consumado, nós não precisamos fazer mais nada. E nós corremos feito uns loucos para fazer tudo. Para terminar, parece o que Jesus não terminou, né? Nessa vida. Está consumado. Acabou. Acabou. Descansa. Aquietai-vos, é o que mais Deus tem falado no meu coração. E o Marcos fala assim, eu estou comendo essa palavra diariamente no meu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O corpo da gente sente. Eu estou com um enjoo de estômago, mas é para saber que a carne é fraca. Mas é o Espírito que dá vida. E o Espírito Santo que é da vida. Ele quer dar vida e vida em abundância para cada um de nós. Para cada um de nós. É vida abundante reservada para você. Não é escravidão. O grilhão foi quebrado. Foi espatifado. Você está livre, eu estou livre, nós estamos livres. E no meio, nós vamos passar para o lado de lá. E no meio vai ter tempestade, vai ter onda subindo. Jesus dormiu no barco. Ele descansou porque a ordem que ele deu é passemos. E o barco chegou lá. Quem desesperou? Quem olhou para o mar e quem olhou para a tempestade. E muitas vezes eu quero te confessar, eu olho para o mar e para a tempestade e fico estressada, ansiosa, despavorida na vida, tentando fazer alguma coisa. Aí eu vou para a cruz e ali eu encontro descanso. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso pedir nada, eu não preciso falar nada. Em Cristo Jesus, Ele já me deu todas as coisas para a vida, para a piedade,
para o amor, para o perdão, para as resoluções de todos os problemas. De todos os problemas. Nós somos ovelhas de um bom pastor. Deus tem falado muito ao meu coração sobre o Salmo 23. Um salmo que a minha avó repetia e era moto da família. E eu espero que o Salmo 23 nunca se torne um moto na sua vida, mas se torne carne na sua vida. Que você saiba que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. É um salmo que a minha mãe nos ensinou, eu ensino para os meus netos. Todo mundo sabe o Salmo 23. Eles repetem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Mas eu espero que esse salmo, na vida dos meus netos também, se torne carne. Não é só uma frase. Uma frase na parede, uma frase no tapete da minha casa que diz, o Senhor é o meu pastor. Está no tapete da minha casa, está atrás da cama da minha mãe, mas ela precisa estar dentro de mim, dentro do meu coração, para eu saber que Ele é o meu bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Nós moramos num lugar que Deus nos levou para conhecer o Salmo 23, para vislumbrarmos o Salmo 23. A gente morou numa casa emprestada depois da pandemia e quando a gente abriu a porta do nosso quarto, dava direto para uma fazenda de criação de ovelhas. E às vezes eu via as ovelhinhas aqui debaixo da árvore, depois elas iam lá para o lago tomar água. Era uma trajetória e ficava lá, aquelas ovelhinhas. De repente elas sumiam. Certamente o pastor tirou elas e pôs lá no curral, porque elas tinham que descansar, era o momento, tem a trajetória. O pastor sabe a hora dos pastos verdejantes, porque o pasto é verdejante, não é seco. A gente não precisa irrigar o pasto que o Senhor nos leva. Ele é verdejante, verde. Ele nos leva, o Senhor nos leva. Sabe quando pega as ovelhas, ele tem um cajado e um bordão, então ele vai levando as ovelhas para águas de descanso. E ele leva, ele cutuca, não foge não, você vai para a água de descanso. E às vezes é assim que o bom pastor faz com a gente. Vem aqui, meu filho, eu quero te levar agora para você descansar. E sabe que lá na águas de descanso, o que acontece lá? Ele refrigera a minha alma. Eu não sei como está a sua alma. Se ela está atordoada, turbulenta. Mas eu quero te convidar hoje a olhar para o bom pastor. Ele fala, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave, meu jugo é leve. E você vai achar descanso para a sua alma. Eu não sei que fardo que você tem levado que não é seu. Eu não sei que peso na sua vida, eu falo para mim, porque eu carrego pesos na minha vida que não são meus. Até a respeito da vida dos outros, que não são meus. E aí, às vezes, eu nem dou oportunidade do outro carregar o fardo dele. Mas nós temos que carregar o fardo de Cristo, que é leve e suave, para acharmos descanso para a nossa alma. Ele quer dar descanso à nossa alma. Então, lá nas águas que Ele nos leva, é um monte de ovelha querendo fugir, Ele nos leva para a gente descansar e a nossa alma ser refrigerada. Existe um caminho, existe uma trajetória, porque Ele é o bom pastor. Aí depois fala que Ele nos guia. Quando nos guia, alguém que nos guia vai na frente, né? O condutor vai na frente, a gente vai atrás. Você chama o Uber, teu dirigente, você senta atrás, ele te leva. Onde você quer chegar, um destino. E Ele nos guia por um caminho de justiça. Olha que coisa linda. E eu falo, Senhor, me guia por esse caminho de justiça. É por amor à ovelha? Lá fala, por amor ao seu nome. Por amor ao nome dEle. Porque nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de alegria e Ele é um Deus de paz.
Esse é o nosso Deus. Eu estou te dizendo tudo isso porque eu quero que você saia da turbulência e creia. No meio do caminho tem turbulência. Tem o barco entrando água, a gente está achando que vai morrer. E aí a gente vai cutucar o bom pastor. Que está dormindo, está descansando, porque ele tem certeza. A fé é a certeza. Então ele tem certeza que ele vai chegar. O comando foi: entremos e passemos para o lado de lá. E a gente muitas vezes gasta a nossa vida no meio do vendaval. Porque a nossa fé é pequena. Como Jesus levantou e falou: homens de pequena fé. Ele não quer. Ele quer que a gente tenha fé, nem que seja como um grão de mostarda. Agora imagina uma fé menor do que um grão de mostarda. A gente fica na turbulência. É por amor do nome dele, sabe por quê? Porque o reino de Deus é um reino de justiça, um reino de paz e alegria no Espírito Santo. E na oração que Jesus nos ensinou, ele nos ensina a trazer o reino na terra. Então, é o nosso dever trazer o reino todos os dias na terra, o reino de justiça, para que a gente viva um mundo melhor. Quem fala que o mundo está perdido mesmo. Mas existe um exército que se levanta e vê esperança no mundo perdido. E esse exército somos nós, as ovelhas. Porque é nós que levamos a esperança, porque nós temos esperança no bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Então, é por amor do nome dele que ele nos guia por este lugar de justiça. Aí depois, o salmo continua, fala: ainda que eu ande. Aí já passou para a ovelha. Ainda que eu ande. Quem que anda pelo vale da sombra da morte? O pastor nunca te conduzirá para o vale da sombra da morte. Ele nunca conduz a ovelha para o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande, somos nós que vamos para longe. E foi o César falou isso. A trajetória, aqui e agora. Se a nossa vida está na turbulência, nós saímos de perto do bom pastor. É ainda que eu ande, que você ande pelo vale da sombra da morte. Eu gosto muito de ir numa montanha que tem lá, Church Stratton, fica 15 minutos da nossa casa. E lá, gente, é muito alto lugar, muitas montanhas e cheio de ovelha pendurada no aprisco. Umas ovelhinhas nos campos. Mas, assim, no morro tem umas ovelhas agarradas lá. Você vê que elas estão fugidas. E nós temos um amigo lá, ele criava ovelhas, esse que emprestou a casa para a gente, e o Marcos chegou para ele: John, você não está criando mais ovelhas, não? Ele falou assim: nem, Marcos, ovelha é um bicho custoso demais de criar. É muito difícil criar ovelha. Gente, ovelha foge, ovelha distrai, ovelha irrita um ao outro, vai para o lugar onde não precisa ir, não segue a voz do pastor, se não for o Jordão, como que é? O cajado que consola a gente, foge. É um bicho custoso demais. E outro, pidão. Ovelha pidão. A gente está lá no alto da montanha, de repente uma ovelhinha vem, conseguiu vencer aquele morrão lá e chega assim para você, com a boca, pedindo comida. Dentro do carro da gente enfia cara, pedindo. Ovelha é pidão, a gente só sabe pedir. Mas a gente esquece que a gente tem um bom pastor. Então, fica as ovelhinhas lá. É um bicho custoso. Ele falou: de jeito nenhum, não quero criar ovelha, não. Mas o bom pastor nunca desistiu das ovelhas que ele colocou no aprisco e no rebanho dele. Nunca desistiu de nós. Ele não desiste, ele larga o rebanho inteiro para buscar a gente desgarrada lá. Porque somos nós que andamos
pelo vale da sombra da morte. Somos nós, com os nossos próprios pés, nós andamos para longe do pastor e vamos para o vale da sombra da morte. E lá a gente lembra que tem um pastor que cuida. Lembra do filho pródigo? Ele quis a parte da herança dele, ele exigiu tudo bonitinho e foi embora. Na hora que ele estava comendo as pelotas de porco, longe da casa do pai, do cuidado, de quem ele era, o filho que ele era, ele lembrou, até os servos do meu pai comem melhor. Então, eu vou voltar e vou pedir para ser servo. Até a identidade de filho ele pediu. E, às vezes, a gente está querendo voltar para a presença do pai como servo e não como filhos. Mas Deus quer nos resgatar como filhos. E o filho descansa na presença do pai. Porque o pai, ele já nos supriu de todas as nossas necessidades. De todas as nossas necessidades. Por isso que a gente não precisa pedir. A gente precisa louvar pelo que temos. Porque tem. Todo mundo veio ao mundo com uma potência dentro de si mesmo. A gente só precisa descobrir a potência que temos dentro da gente, as sementes para virem para fora, para que a gente frutifique. Porque foi o comando de Gênesis: crescei, multiplicai, frutificai e enchei a terra. É o nosso comando. Daí, quando a gente lembra que a gente tem um bom pastor, um bom pai, e ele vai lá e nos resgata daquele aprisco, daquela sombra de morte, daquele lugar que a gente foi com os nossos próprios pés, ele nos traz para sentarmos na mesa como filhos, não como servos, para nos servir de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, de tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário e disse: está consumado. Coma, coma da bebida e da comida. Coma da minha carne, beba do meu sangue, coma da minha palavra. Delicie-se. Encha a sua mente, seu coração, seu entendimento, seu corpo, porque até o nosso corpo é revigorado quando nós nos alimentamos da palavra. Até o nosso corpo. Ele fala: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. Gente, é promessa, é verdade. É cura, ele tem cura. E ele enviou o seu anjo para quebrar os grilhões que nos amarram. E nós nos vimos livres. Na presença dos nossos adversários existe uma mesa, um banquete, que foi o próprio Deus que preparou para a gente. Colocou um anel no nosso dedo e veste. Tirou a nossa vergonha, cobriu a nossa vergonha. Não estava preocupado com o cheiro mau, porque ele faz tudo de novo. Essa é a trajetória do Salmo 23. Que você possa se alimentar daquilo, da palavra. Eu queria só trazer isso e falar: nós somos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é promessa. Fique firme aonde você está. E não volteis novamente a jugo de escravidão. O versículo veio agora. E a primeira visão que eu tive foi um jugo de escravidão, um negócio amarrado num pé grande. Eu só vi o pé daqui para frente, grande. E não volte novamente para jugo de escravidão. Amém. Amém. Toda trajetória tem um início. Eu quero falar do início de uma trajetória aqui. Foi quando eu tinha 15 anos de idade. Eu estava fazendo o segundo colegial, segundo ano do segundo grau. E eu fui colega de classe da Gisela, que está ali. Eu lembro, a Gisela sentava do lado direito, assim, do lado da porta, acho que era a terceira carteira, se não me engano, terceira ou segunda, não sei, perto da Marlene. E lá eu conheci um cara chamado César também. A gente resolveu fazer um trabalho juntos, lá de grupo, da Feira de Ciências. A gente ia apresentar um negócio na Feira de Ciências. E
eu encontrei um cara que a gente virou, o pessoal falava, como é que é a unha aí? Carne e unha, né? Era o tempo inteiro junto, a gente ficava o tempo inteiro junto, ia para casa um do outro. Daí as famílias adotaram a gente, né? A família dele me adotou, me levava para ir de férias com eles e tal. A nossa família, minha família adotou ele também, levava ele para as férias também, tudo era junto. E Deus estava preparando uma história que a gente não tinha nem ideia, né, César? Mas eu quero só dar testemunho a respeito do César aqui, porque algo que me cativou desde o início foram coisas muito simples na vida do César. Primeiro, a simplicidade do coração dele. Um homem sábio, mas ao mesmo tempo humilde. Eu nunca vi o César tendo uma atitude arrogante, presunçosa, e ele tem muitas razões para isso, mas ele nunca assumiu nada como motivo de arrogância, presunção, de orgulho na vida dele. Mas também, principalmente, integridade e coerência. Então, Cezão, eu quero te dizer que... deixa eu segurar a onda aqui. Hoje é dia de grandes emoções, mas eu quero dizer assim da gratidão a Deus pela sua vida, viu? E por ter nos colocado assim nesse caminho juntos, estarmos juntos ainda. Glória a Deus por isso. Mas nós estamos falando aqui hoje de trajetória, e eu quero falar um pouquinho sobre trajetória com vocês, porque nós todos estamos numa trajetória, numa jornada. A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos em terra estranha. O peregrino, ele anda, ele não fica parado. Ele está sempre saindo de um lugar para o outro. Vê a história de Abraão, você vai entender o que é um peregrino. Jesus foi um peregrino aqui também. Ele estava sempre indo para um lugar, para o outro, para o outro. E nós somos peregrinos. Deus não quer que a gente pare em nenhum sentido. Então, pensa que nós estamos lá, 22 anos de Caraíba. Quando a gente celebra grandes momentos como esse, a gente corre risco de ser saudosista, né, e ficar pensando, nossa, era tão bom, por que não é mais daquele jeito? Não é mais daquele jeito porque Deus não quer que seja do mesmo jeito. Deus nunca quer a mesma coisa sendo perpetuada. Deus tem projetos, sonhos, visões e avanço. Mas daí a gente corre risco de ser muito futurista. Não, então só lá... E nós precisamos entender esse equilíbrio daí, porque Paulo fala o seguinte, olha, eu esqueço aquilo que vai ficando para trás de mim e avanço para o alvo. Então, nós precisamos ter essa perspectiva de avançar para o alvo. Mas nós não podemos abandonar aquilo que a gente vai aprendendo no meio do caminho. E as nossas memórias são para isso, são para a gente aprender e usar aquilo que a gente tem aprendido. E tem um versículo que sempre me intrigou muito na Bíblia, que está lá em Mateus, está em Mateus, Mateus 13, é o finalzinho do capítulo, lá perto do final, depois de várias parábolas que Jesus conta ali, Jesus fala o seguinte, que deixa eu ver, cadê? Achei. Mateus 13, versículo 52, diz assim, então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nós precisamos de lembrar daquilo que nós aprendemos em toda essa trajetória. Precisamos de princípios que são antigos, são eternos, que estão lá, mas precisamos ter também a perspectiva das coisas novas que Deus quer fazer, Deus deseja fazer. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Hoje nós estamos aqui, dia 24 de setembro de 2023, está aqui hoje. Então, vamos adicionar 5 anos nessa data, 24 de setembro de 2028, tá? E aqui é 2028, lá é 2023. Então, se nós estivermos vivos ainda, se nós estivermos aqui, como será esse tempo aqui, esse dia, em 2026 na sua vida? 2028 na sua vida. 2028 na sua vida. Como será esse dia? Você acha que o seu casamento vai estar melhor ou pior? O que você acha que é a vontade de Deus para esse dia daqui? O seu casamento está pior ou melhor? Melhor. Alguém aqui acha que Deus quer que seu casamento piore até daqui a 5 anos?
Graças a Deus, ninguém acredita nisso. O seu trabalho, as suas finanças, você acha que vai estar pior ou melhor? Melhor, esse é o que nós queremos, não é verdade? Mais realização no trabalho, mais propósito naquilo que você faz, mais entendimento de todas as coisas, mais resultados que vão beneficiar outras pessoas, mais resultados financeiros na sua vida também. É isso que nós entendemos que Deus quer para a nossa vida. Né? A sua família, a sua vida familiar com seus filhos, você acha que Deus quer que esteja pior ou melhor? Melhor, melhor. O seu senso de propósito na vida, de realização, de construção de um legado, você acha que... Você já sabe a resposta, melhor, não é verdade? Portanto, então nós estamos nessa jornada. Nós estamos aqui hoje, daqui 5 anos nós vamos chegar lá. Se Deus nos manter aqui na terra, nós vamos chegar naquele lugar lá. Agora, Deus quer, querido, que Deus quer que você saia desse lugar. Porque você pode chegar lá, em 2028, do mesmo jeito que você está hoje. No mesmo lugar. Você não saiu. Você só andou no tempo. Mas você não progrediu em nada, você não aprendeu, você não aplicou nada. Sua vida está, talvez, até num lugar pior. Geralmente, ninguém para. Ou a gente está avançando, ou a gente está regredindo. Deus não quer que você regrida. Nós não somos daqueles que andam para trás ou que olham para trás. Nós somos daqueles que avançam, nós estamos numa trajetória. Você acredita nisso? Ok. Só que tem... Bom, é só a gente olhar para a vida de Abraão, nós vamos entender essa trajetória. Olha para a vida de José, nós vamos entender essa trajetória. Então, presta atenção. Esse lugar daqui é um lugar de sonhos, é um lugar de tesouros, que Deus está preparando para você. Porque Deus não tem planos ruins. Ele fala, olha, eu que sei os planos que eu tenho para você. São planos para te prosperar, para te fazer bem. Então, esse lugar aqui, no coração de Deus, esse lugar é melhor. Você crê nisso? Eu também creio. Então, há um tesouro te aguardando nesse lugar daqui 5 anos, 10 anos, põe a data que você quiser, mas tem um tesouro te aguardando. E nós precisamos agora, de maneira intencional, sair desse lugar que nós estamos aqui e correr essa jornada que nos está proposta, que é de Deus para a nossa vida. Isso de maneira intencional. Só que tem um problema. Quando você esticar o pezinho para dar o primeiro passo, o que acontece? O que aconteceu com José? O que aconteceu com Abraão? Você começou a dar o primeiro passo, é problema, não é? Resistência, oposição, dificuldade, desafio. É ou não é? A vida é assim. Essa jornada é feita de passos que são difíceis, que são desafiadores. Mas eu quero te contar de 2 segredos que nós temos para nos ajudar nessa jornada, para a gente não se desviar pelo caminho. Porque a gente acha que vai ser bonitinho, né? A gente pensa assim, vou sair daqui, vou andar retinho, tal, vou chegar nesse lugar. Eu tenho tudo planejado já, tenho já até um diagrama lá para explicar como que as coisas vão acontecer. E o Mike Tyson, aquele lutador de boxe, ele fala o seguinte, todo mundo tem um plano, até levar um soco na boca. Então, ele vai para a luta lá pensando, vou dar mais da direita, gancho esquerdo, tal. O primeiro soco na boca que leva, ele já esqueceu do plano, mudou tudo. Na verdade, a vida é assim. O Woody Allen, aquele produtor cinematográfico, ele fala o seguinte, você quer fazer Deus rir? Conta para ele dos seus planos. E é assim mesmo. Então, a gente acha que vai ser bonitinho, retinho, mas vai ser assim, você dá o primeiro passo, você já leva uma pancada e já dá uma cambaleada, já sai no rumo errado, e daí faz igual a Neneta falou, vai lá para o penhasco lá, que não deveria ter ido, e vai para cá e tal, daí vai fundo, depois sobe. É uma montanha russa, a trajetória é desse jeito. A vida é assim, a jornada com Deus é assim. É por isso que Paulo falou, olha, eu aprendi a ficar contente, a estar contente, em toda e qualquer situação. Quando eu estava lá embaixo, passando fome, ou quando eu estava lá em cima, todo provido, tudo organizado, tudo certo. Então, essa vida não é a respeito de nós estarmos confortáveis no lugar, é a respeito de nós estarmos numa jornada que continua acontecendo dia após dia. O
que pode nos ajudar nessa jornada? Eu quero compartilhar com vocês duas coisas muito simples. Primeiro, nós precisamos de sermos lembrados de tudo aquilo que nós estivemos lembrando aqui hoje, das promessas. Fabiana começou dirigindo louvor com promessas. E à medida que ela foi falando, aquilo lá vai enchendo o nosso coração, vai transbordando a nossa alma. Porque a promessa de Deus é para alimentar o nosso coração. É para a gente olhar lá para frente e falar assim, não, peraí, está complicado aqui a situação, mas tem uma promessa na minha vida. Aliás, tem muitas promessas para a minha vida. Nós cantamos e mencionamos várias promessas aqui. Qual que é a sua promessa favorita? Qual que é a promessa que tem te segurado aí, nesse momento de dificuldade, nos desafios, nas pancadas que a gente leva? Quais são as promessas que têm segurado o seu coração? Alguém gostaria de falar? Pode levantar e falar em voz alta aí. Conta para nós. O Senhor é meu pastor. Pronto. Promessa. Então nós somos cuidados. O que mais? Fala em uma promessa que tem segurado o seu coração. Fala, Elza Cristina. Perfeito. Quem mais? Mais uma. Aleluia. Mais uma. Aleluia. Mais uma. Aleluia. Mais uma. De novo, por favor. Amém. E? Amém. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quem prometeu, ele há de cumprir. Está percebendo o seu coração sendo cheio? Aleluia. O que mais? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Não temas. Amém. Percebe? Promessa sustenta o nosso coração. Nós precisamos de sermos lembrados daquilo que sustenta o nosso coração, daquilo que não nos deixa perder a esperança. Amém? Mas não é só promessa. Não é suficiente apenas a gente conhecer as promessas. Esse capítulo 13 de Mateus, maravilhoso. É uma história depois de outra que Jesus conta. Uma parábola depois da outra. Então, nós vamos lembrar duas. Nós já falamos de uma palavrinha que começa com PR, problema. Né? A gente põe o pé para fora para andar essa jornada, parece problema. Mas daí tem duas outras palavras que começam com PR, que vão nos sustentar nessa jornada. A primeira é promessa. PR também, promessa. Tá? Então, tem problema, mas tem promessa. Então, está tudo certo. Mas a gente precisa de uma outra coisa, chamada princípios. A gente estava conversando aqui ontem, eu, César e André, eu estava lembrando de um dizer que tem lá no Reino Unido, que é o seguinte: quando você quebra princípios, princípios vão te quebrar. A gente anda para o Vale da Sombra da Morte, a gente caminha na direção do Vale da Morte porque a gente quebra princípios. Nessa jornada, nós precisamos conhecer os princípios que Deus deixou na sua palavra para caminhar sem quebrar esses princípios, para que a gente possa chegar no lugar que Deus designou para a gente, que é melhor. Então, olha só, que coisa maravilhosa. Só que no capítulo 13 de Mateus, a gente começa com a parábola do semeador. Tá certo? A palavra de Deus, e até o Gilberto mencionou aqui ontem à noite, diz que, isso está em 1 Coríntios, está em Hebreus, que as coisas visíveis, elas são sombras das invisíveis. Quando eu estava em Goiânia essa semana, e passei
bem pertinho de uma casa que eu morava, onde eu tinha uma brincadeira favorita lá, que era teatrinho de sombra. A gente colocava um papel manteiga, assim, um abajur por trás, e fazia teatrinho com os bichinhos lá de criança, e criava historinha lá. Não tinha iPad, não tinha YouTube naquela época, então essa era a nossa diversão naquela época, né? Eu e o Éder, a gente estava comentando ali daquela casa, agora há pouco ali. E a gente só via sombras, né? Quem estava assistindo o nosso teatrinho lá só via sombras, mas aquilo lá criava uma imaginação a respeito daquela história. Bom, a palavra de Deus diz que isso que a gente está vendo é a sombra, é o lado de cá desse teatrinho. A realidade que está do lado de lá do papel manteiga são as coisas espirituais, e ali moram os princípios. Então, Jesus amava passar princípios através de histórias. E essas histórias, esses princípios, ele falava assim, olha, o reino de Deus é assim. Ele estava falando o que estava acontecendo do lado de cá do teatrinho. O reino de Deus é assim. Mas a gente está olhando o lado de cá. A gente está vendo a sombra só. Ele contava as histórias para a gente poder ver a sombra. Mas essas sombras, elas têm aplicação em todas as áreas da nossa vida. Todas. Por exemplo, a primeira história que Jesus conta, só nesse capítulo aqui, ele fala da parábola do semeador. Ele fala assim, amigo, tem semente que vai cair do lado errado, tem semente que vai cair no solo rochoso, tem semente que vai ser sufocada pelos espinhos, agora tem semente que vai cair em terreno bom. E isso é um princípio. As coisas funcionam assim. O reino de Deus é assim. E se o reino de Deus é assim, esse princípio vale para a sua vida, para te ajudar nessa jornada. Quer ver na vida financeira? Isso daí se aplica na vida financeira. Tem coisa que você vai fazer que vai dar certo. A maioria vai dar errado. E está tudo certo. A vida é assim. Princípio. Quando der errado, lembra daquilo que Jesus falou e lembra que está tudo certo, porque vai acontecer uma hora de dar certo. Continua semeando em lugar diferente, vai dar certo. Quem trabalha com vendas aqui sabe do que eu estou falando. Ou quem aqui tem um negócio próprio sabe do que eu estou falando. É princípio, percebe? Então, quando nós conhecemos princípios, nós podemos viver de maneira mais intencional nessa direção, alimentados pelas promessas, mas conhecendo os princípios da palavra de Deus. Daí, Jesus conta a história de uma pequena semente, que vira uma grande árvore. Esse é um dos princípios mais poderosos da palavra de Deus. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher em todas as áreas da sua vida. Você semeia desrespeito na sua casa, você vai colher desrespeito. Eventualmente, você vai colher desrespeito. Você semeia infidelidade, você vai colher infidelidade. Você semeia violência, você vai colher violência. Esse é princípio. Não tem jeito. Se você quebrar esse princípio vai te quebrar. É o que a palavra de Deus diz. A maneira como você lida com o seu dinheiro. A Bíblia está cheia de princípios em como usar o nosso dinheiro. Com sabedoria, com cautela, com prudência, com entendimento, com generosidade. Se você quebra esses princípios com integridade, se você quebra esses princípios vão te quebrar. Vão te quebrar. Percebe? Então, mas se eu conheço esses princípios que estão na palavra de Deus, eu posso evitar de entrar em enrascada, de ser aquela ovelha que vai para o lugar errado. E depois o pastor tem que ir lá para socorrer ela. Entende? Então, esse princípio da semeadura vale para tudo na nossa vida. Você quer ter um casamento bem-sucedido, você tem que semear boas sementes. No coração da sua esposa, no coração do seu marido. Você quer ter filhos de acordo com, que estão alinhados com os princípios do reino de Deus, você tem que semear essas coisas no coração dele. Isso não vai cair do céu assim, não é passarinho que vai fazer cocô e vai cair lá e vai nascer. Não, isso daí você tem que semear. É um semeador que saiu a semear. É você. Você quer ter um trabalho que é bom, que é cheio de propósito, traz satisfação para você, você tem que semear em entendimento,
em conhecimento, fazer curso, descobrir como é que funciona, aprender, ser humilde para falar que você não sabe, aprender com quem sabe. É princípio. Percebe? E a sua jornada vai ser bem menos problemática se você conhecer os princípios e se você aplicar princípios. Quer mais exemplo? Vamos aqui então, parábola do joio. Sempre vai ter joio semeado junto ao trigo. Você não vai ter aquela coisa bonitinha onde tudo é perfeitinho. Não sempre vai ter bagunça ali no meio. Vai ter coisa errada no meio. E isso faz parte da vida. E você tem que saber a hora onde isso daí vai ser separado. Não é qualquer hora. Daí tem lá a parábola do fermento, que é muito parecido, o mesmo princípio da parábola do grão de mostarda. Quem mais? Daí tem o tesouro escondido. Gente, qual que é o seu tesouro? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu tenho um tesouro nesse momento, relacionado ao meu trabalho, que eu acredito que foi Deus me deu. É como se eu estivesse andando, eu tropecei num negócio, a hora que eu vi tinha um tesouro lá dentro, eu vendi tudo para comprar aquele terreno. O homem que, mais princípios aqui, que achou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para poder comprar aquilo lá, aquela pérola lá. Então, no meu trabalho hoje, eu descobri algo que eu creio que Deus trouxe um tesouro que a gente tem trabalhado nele. Então, eu fico olhando para aqui para frente, eu tenho aqui um cenário que eu imagino aqui na frente, de como Deus quer que as coisas estejam. Percebe? Então, guarda isso no seu coração, isso que Deus está falando no seu coração, guarda como tesouro. Deus falou para José, Deus deu sonhos para José. Aquilo era um tesouro no coração dele, aqueles sonhos eram um tesouro no coração dele. Ele foi vendido pelos irmãos dele como escravo, ele foi preso, se tornou servo na casa de Potifar. Uma confusão, foi acusado de adultério injustamente, uma confusão, só problema na vida dele. Mas ele tinha aquele tesouro no coração dele, que é aquele lugar que Deus lá atrás tinha falado para ele. Demorou muito tempo para acontecer. Mas ele, hora nenhuma, deixou aquele tesouro ir embora do coração dele. Não abra mão daquilo que você tem convicção que é vontade de Deus na sua vida, não abra mão disso. Talvez vai demorar. Olha, acho que eu já contei aqui, mas 20 anos atrás, mais ou menos, eu fui na África, e lá eu recebi uma palavra de que Deus eu ia ser como José, que eu ia lidar com governos, países e tal. E eu recebi de uma profetisa muito famosa nos Estados Unidos, Cindy Jacobs. Eu recebi aquilo lá e falei, gente, isso é uma coisa assim tão enorme. Isso daí não é. Eu acho que Deus errou o endereço nessa daí. Daí a gente voltou para o Reino Unido, eu, César e nossas famílias moravam juntos lá. A gente estava recebendo a Rachel Hickson, que é uma intercessora muito conhecida lá no país também. Ela e o marido dela jantaram na nossa casa. Eu tenho certeza que o César Cristina não lembra disso. Ela chamou a gente para orar no final. Ela pegou a chave do carro deles, que estava com o marido dela, colocou na minha mão e falou assim, Deus está falando que você vai ser como José. Você vai trabalhar com o governo, você vai ajudar a administração, tal, tal. E eu ficava assim, eu não dava conta nem da minha administração pessoal, eu era péssimo para lidar com dinheiro. Daí viemos aqui no Brasil, numa conferência missionária, o irmãozinho lá da Centro-Oeste, lembra, um baixinho assim, meio gordinho, chegou assim, irmãozinho, Deus está falando um negócio aqui para mim, que você vai ser como José. Gente, isso tem 20 anos atrás. E eu ficava assim, eu ficava olhando, bom, Deus está falando, então eu vou ter que acreditar nisso daqui. Daí, depois disso, eu quebrei. Pensa, o cara que vai ser como José quebrou, não conseguiu administrar nem seu próprio dinheiro. Percebe? Depois eu fui fazer curso para tentar entender melhor como é que isso daí funcionava. Passei por altos e baixos, altos e baixos. De repente, apareceu um convite para trabalhar com o governo. Essa semana eu estava lá com o governo do estado de Goiás, a gente estava fazendo planejamento estratégico para o estado. E eu lá, assim, eu rindo, eu falei assim, gente, algum tempo atrás eu não sabia nem como lidar com o meu próprio dinheiro, eu estou aqui com esse pessoal decidindo o futuro, os próximos 4 anos do estado inteiro aqui. Eu comecei a rir, eu falei assim, só na cabeça de Deus para o negócio desse daqui acontecer. E não é porque eu sou bom, não, é porque Deus falou, olha, cara, você vai ser um cara que eu vou usar dessa maneira. E não é porque você tem alguma coisa especial, é porque eu quero te usar dessa maneira. Então, às vezes, aquilo que Deus colocou, tem colocado no seu coração, vai demorar muito tempo para acontecer. Mas não tem importância.
É o tempo de Deus, é o tempo dele. Mas não abre a mão desse tesouro. Não esquece que vai acontecer. Não esquece que é promessa. Não esquece que tem uma palavra de Deus empenhada a esse respeito. Percebe? Sabe? Quando a gente chega nesse lugar, você descobre um negócio maravilhoso. Que o tesouro não é o lugar. O tesouro não é o cumprimento da promessa. O tesouro é que nas cacetadas que você levou, você caiu, você levantou, você saiu machucado, isso daí te transformou numa pessoa um pouquinho mais parecida com Jesus. Transformou seu coração. Esse é o tesouro, é a transformação. É quem nós estamos nos tornando nesse processo. Nesse processo, eu tenho aprendido que meu coração é muito mais corrupto do que eu imaginava. Que eu sou muito mais vaidoso do que aquilo que eu gostaria de ser. Que eu me firo e me ofendo com muito mais facilidade do que aquilo que eu gostaria que fosse. Mas, no meio dessa bagunça, muitas vezes que a gente se enrosca no lugar errado, caminhando para o vale da sombra da morte, a gente tem a oportunidade de ser curado, de ser transformado, de aprender, de falar, Senhor, me cura, me transforma meu coração. Esse é o tesouro. É a transformação de Deus na nossa vida. Esse é o tesouro que Deus reservou para você. Mas eu quero aqui te convidar, primeiro, a deixar o passado no passado. E você olhar para esse lugar, que Deus, você falou com a sua boca aqui hoje, que esse lugar é melhor. E você começar a caminhar de maneira intencional para esse lugar. Agarra nas promessas, porque elas vão sustentar seu coração. Mas não esquece dos princípios. Porque sem eles, você só vai sair machucado e quebrado nessa trajetória. Sem os princípios, você não vai chegar lá. Você precisa das promessas, mas você precisa dos princípios também. Estão todos lá na palavra de Deus. Você não precisa de nada novo, além daquilo que está na palavra de Deus. O lugar que Deus está te levando é novo. Então, todo escriba versado no reino de Deus é como essa pessoa que tira do seu tesouro coisas velhas, que são os princípios eternos, as promessas, mas também coisas novas, que é aquilo que Deus vai falando no seu coração, passo a passo. Agora é para cá, agora é aqui, agora abriu uma porta aqui. Essa novidade que vai acontecendo, ela funciona junto com os princípios, junto com as promessas, para te trazer para esse lugar. Amém? Eu queria te convidar, então, nós estamos encerrando, mas eu queria te convidar. Primeiro, eu queria fazer aqui um apelo para as ovelhas desgarradas. Aquelas que saíram aí, mundo afora, estão lá no penhasco e lá berrando e esperando um socorro. Eu queria orar com você. Eu sou parte dessa bando de ovelhas desgarradas, de vez em quando também. De vez em quando eu me acho lá no penhasco. Senhor, me socorre aqui. Saí, fui para uma direção aqui que era uma furada, e agora eu estou aqui, eu preciso de socorro. Então, eu como parte desse grupo, eu queria orar com você também. Todos nós andamos por caminhos que não deveríamos, de vez em quando. Então, eu queria orar com você. Ok? Eu queria pedir que você ficasse de pé, porque a primeira coisa é a gente entender, a gente reconhecer que a gente precisa de socorro, que a gente está lá nesse penhasco e precisa de socorro. Tá? Depois eu quero orar a respeito de outra coisa também, mas vamos orar agora então, Pai. Que bom, Pai, que a gente tem um bom pastor. Que bom que nós não somos ovelhas apenas desgarradas, mas o Senhor deixa os 99 no aprisco para ir lá no penhasco, no despenhadeiro, para nos buscar, para nos resgatar. O Senhor é o pastor maravilhoso que ama as suas ovelhas e as traz de volta. Pai, traz o nosso coração de volta.
para a tua presença, para o teu lugar, para o teu rebanho, para o teu aprisco, para as águas de descanso, para o lugar que o Senhor preparou, para a gente possa caminhar essa jornada, Senhor, seguindo a tua voz, sendo soprado pelo teu Espírito, para chegar nesse lugar que o Senhor preparou para a gente. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas quebras de princípios, as nossa cabeça dura, muitas vezes de pessoas virem até nós para nos admoestar e nós fecharmos os nossos ouvidos e termos uma atitude arrogante, presunçosa, vaidosa. Perdoa o nosso coração vaidoso, Pai. Às vezes, quando nós não escutamos a Tua voz, quando o Senhor estava nos avisando, e nós nos recusamos a ouvir, por causa do nosso orgulho. Perdoa, Senhor, a nossa presunção. E, Pai, restaura o nosso coração para esse lugar, Pai, de quietude, de ouvir a Tua voz, de deixar ser conduzido por esse Espírito maravilhoso que mora no nosso coração, Pai. E obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos restaura nessa manhã. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu queria orar agora com pessoas que você não crê que você está no lugar errado, na trajetória errada, mas está sendo difícil a jornada para você. Muitos desafios. E você lembra das promessas, mas a coisa tem pegado. Eu queria me incluir nesse grupo também. Mas eu queria orar com você para que a gente possa ser alimentado com essa revelação que Deus trouxe essa manhã e que ela não se desapegue do nosso coração. Aquilo que nós precisamos ser lembrados, eu creio que Deus nos lembrou aqui hoje de manhã daquilo que nós precisávamos para continuar a nossa jornada de uma maneira diferente. Então, se você quer tomar uma decisão aqui hoje de seguir essa jornada, apegando as promessas, mas olhando para os princípios e reconhecendo que esses princípios é que vão te levar até lá. Se você precisa de esperança renovada no seu coração nessa manhã, eu quero te pedir que você fique de pé e nós vamos orar juntos novamente. Pode ficar de pé. Pai, obrigado porque é a Tua mão que está nos levando, essa mão que está nos conduzindo, Pai. Não somos nós, não são nossas ideias, não é nossa capacidade, não é nada disso, é o Teu amor, Tua misericórdia, Tua compaixão para conosco, Pai. É a Tua fidelidade, é a palavra que o Senhor declarou a nosso respeito. É isso que faz a diferença na nossa vida. O restante são vaidades, são coisas tão pequenas. E, Pai, mas nós queremos te dizer, Senhor, que nosso coração precisa ser restaurado hoje de manhã, que nós estamos cansados. Eu sei que vários de vocês estão aqui agora levantados, vocês estão cansados. Existe um cansaço. E talvez, eu não sei nem como você conseguiu força. Alguns de vocês, foi difícil chegar até aqui hoje de manhã, porque a coisa não está fácil. E durante a semana também tem sido difícil, porque às vezes a gente acha que não tem, que esse lugar não existe, esse lugar que Deus quer levar a gente não existe, que a gente escutou errado, que a gente não entendeu, que alguma coisa não vai funcionar. Então, Pai, restaura o nosso coração nessa manhã, Pai, para que a Tua força, o Teu vigor seja soprado agora dentro do nosso coração, nos nossos pulmões, que a Tua alegria tome conta novamente de todo o nosso ser, que toda a nossa alma agora seja revigorada, que o nosso coração esteja agora sendo abraçado pela esperança que vem do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua palavra, e a gente se levante, Senhor, novamente, possamos continuar dando passo a passo, andando de maneira intencional na direção que o Senhor nos tem conduzido, Pai, para que a gente cumpra com o nosso propósito, para que a gente possa dizer como Paulo: eu combati o bom combate, eu mantive a fé, e eu cheguei aonde o Senhor queria que eu chegasse. A minha vida fez sentido, a minha vida fez diferença, a minha vida, o que me aguarda agora são as palavras: servo bom e fiel,
Você foi fiel no pouco. Você foi fiel aos poucos princípios que eu coloquei no seu coração. Agora eu vou te colocar sobre o muito, porque você foi fiel. Mas acima de tudo, Pai, nós sabemos que o Senhor é quem é fiel. O Senhor é quem é fiel. Só o Senhor é fiel. E nós queremos declarar nossa gratidão, Pai, pela tua fidelidade maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Seja revigorado no poder do Senhor. Seja renovado na esperança que vem da palavra maravilhosa de Deus, do Espírito que revela essa palavra no nosso coração, transforma ela no verbo vivo, a pessoa de Jesus, o verbo encarnado, que veio, perdoou os nossos pecados, preparou um lugar para a gente na eternidade, junto com Ele, nos fez parte da família, nos conduz agora como bom pastor, dia após dia, na direção que Ele escolheu. Em nome de Jesus. Amém. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Aleluia. Pode sentar só um pouquinho. Zé, tem algum recado, Zé? Tem, né? Isso tudo de recado? Então tá bom. Bom, enquanto a gente está falando aqui também, aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, por favor, fique à vontade de trazer até aqui o gasofilácio. Mas a gente quer só agradecer. Marcos, obrigado. Neneta, obrigado. Benção demais as palavras e tudo que foi dito aqui. E temos mais festa, né? Então, 18h30 a gente vai estar reunido aqui. O Almir está chegando de Brasília com a Samira. E eles vão também estar trazendo uma palavra para nós aí como parte desse aniversário. Então, a gente tem sido muito edificado, mas ainda tem mais coisa para acontecer. E Deus é bom. Então, obrigado pela sua participação, obrigado porque não tem sentido a gente falar de 22 anos aqui sem a sua presença. Porque não é a Igreja Caraíba que está fazendo 22 anos. Somos nós, porque somos nós a igreja. Não é esse espaço, não são os espaços pelos quais nós passamos. Quem está fazendo 22 anos é o grupo que se reúne nesse lugar e que nesse momento é você, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Achados e perdidos, alguém achou isso aí, tá bom? Então, quem perdeu, me procura que eu acho quem achou, tá bom? Que eu não sei quem achou ainda, mas a gente chega lá. Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer. A gente tem muita coisa para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. Pai, somos gratos a Ti por todas as coisas. Obrigado pelas palavras que têm sido ministradas aqui. Obrigado pelo relacionamento de amor que tem se estabelecido nesse lugar entre nós. Obrigado pelo carinho, pela comunhão. Pai, mas principalmente, obrigado pelo Senhor, porque tudo aqui é pelo Senhor. E se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Então, portanto, ó Pai amado, seja glorificado, exaltado por cada um de nós, os teus filhos. E que em todo tempo, ó Pai, os nossos olhos continuem firmados em Jesus, para que apesar da trajetória, a gente alcance todos os propósitos, porque maior que os problemas são as promessas e os princípios que nos levam a vencer cada um desses problemas. E a gente louva e te agradece por isso. Em nome de Jesus. Amém. Estou te esperando à noite.